Beleza, já vamos chamar o nosso repórter Alessandro Matias, que já está com a gente na linha. Alessandro Matias, conta pra gente aí as novidades. Bom dia! Hoje, terça-feira, manhã gostosa aqui na cidade, viu? Fria, abriu o sol, agora tá nublado. Mas conta pra gente aí as novidades aí do Leão, quem tá chegando e como é que estão os preparativos já aí pro esporte que já está se preparando para o jogo aí do campeonato estadual em breve. Bom dia! Bom dia, Anderson Batista, Moisés Silva, amigos da Rádio Vicência FM que estão em casa nos acompanhando neste momento. Recife também está com um clima bom, não está esse calor que estava até ontem, não. Vamos torcer que continue assim para que a gente não sinta tanto, né? Mas que o verão venha com toda a força. Falando do Esporte Clube do Recife, que é o que interessa, ontem aconteceu uma entrevista, mais uma entrevista, né? O vice-presidente do Executivo do Esporte, Carlos Frederico, foi para uma rádio de grande audiência aqui na capital pernambucana, em um programa, e confirmou o que a gente já vinha falando desde a campanha, no caso do Wilson Bivar e do Carlos Frederico, à presença do esporte. Inclusive, o Carlos Frederico, na própria apresentação da chapa, já tinha falado sobre essa nova forma de olhar o torcedor do esporte. Eu não digo sócio, porque eu quero que vocês entendam, eu tenho informações que não posso soltar e tenho informações que eu posso, até porque o próprio Carlos Frederico ontem confirmou mais alguns detalhes do que pode virá a ser esse projeto novo aí, que cá para nós eu venho elogiando muito, porque vai revolucionar a forma de olhar para o torcedor de futebol no Brasil. É uma plataforma, né, vou dar as informações aqui que já foram confirmadas por ele, é uma plataforma rubro-negra, onde você vai interagir com outros torcedores, vai interagir com o clube, vai consumir produtos linkados com o Esporte Clube do Recife, grandes parceiros, por sinal, já existe uma expectativa aí de algumas marcas, mas ainda estão em fases finais de negociações, mas eu digo a vocês, com minha assinatura de Alessandro Matias, que esse projeto é um projeto diferenciado. Ontem, no programa, para vocês terem uma ideia, estavam falando de campanha de sócios, né? Então, o representante do Santa Cruz falou em dar algumas situações para o sócio, trazer ele para dentro do clube, o do Náutico também lá falou alguma coisa, e quando chegou a vez do Carlos Frederico, ele falou que não vai exigir nada do torcedor rubro-negro, pelo contrário, ele vai dar para o torcedor rubro-negro que ele sempre teve carência, né? E carência é dar suporte para que ele pratique o esporte, até fazendo uma referência ao site do Pratique do Esporte, mas praticando mesmo o esporte, né? No momento que ele está consumindo, no momento que ele está dentro do clube, no momento que ele está andando pelo mundo, ele vai poder estar ajudando o seu clube financeiramente e vai ter, em troca disso, algumas situações bem diferenciadas, né? Alguns valores aí, por exemplo, ele citou o torcedor do esporte andando no Uber, ou no supermercado, ou num bar, enfim, vem coisa boa aí, coisa para revolucionar, e há cá para nós a grande esperança, pelo menos eu tenho essa visão aí, juntamente com algumas outras pessoas que tiveram acesso ao projeto, que é a salvação, vamos colocar assim, as piadas, né? Lógico, mas é um alicerce, melhor dizendo, um alicerce muito forte nessa projeção do esporte para esse ano financeiramente, tá? Então, o torcedor do esporte, se ligue nesse projeto que está por vir aí nos próximos meses, tá? Então, foi colocado ontem por ele essa plataforma de relacionamento e a gente vive essa expectativa, então, que essa situação aconteça nos próximos meses. Vamos lá. Partindo para o futebol, houve uma notícia nova, né, de ontem para hoje. O Elton, que é um jogador de confiança do técnico Milton Cruz, conseguiu na quinta vara, lá no Sul, para que conseguiu para que jogasse em outro clube, né? A Justiça de Trabalho com relação a atraso de salários é muito forte, isso aí. Então, a quinta vara do trabalho lá de Florianópolis concedeu que o atleta ficasse livre para negociar com o esporte. Até então, o técnico Milton Cruz vem defendendo que o atleta venha para Recife, é de confiança dele, e o esporte, sim, está interessado, mas tinha esse problema na justiça. A partir de agora, o esporte já pode pegar mais firme nessa proposta. O agente
o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, comentou, né, que há um site, o Globoesporte.com, inclusive, que por causa dessa conexão do jogador com o técnico Milton Cruz, o Sport está muito mais próximo, mas isso não quer dizer que o Sport seja o clube definitivo para o atleta desenvolver futebol em 2019. Aquela coisa de agente, né? Mas eu não acredito que o atleta, até porque é de confiança do Milton Cruz, o Milton confia muito nele, acredito que pode ser o titular, sim, pelo menos no início do trabalho, o próprio Elton. Então, vamos aguardar as próximas cenas dos próximos capítulos sobre esse caso. A expectativa também hoje, falando de futebol, falando em atletas novos, né, que inclusive já chegaram, já estão treinando aí, que é o caso do Norberto, o caso do Valber, do Alisson Farias, do Leandrinho e do Ezequiel. Todos já estão treinando com o grupo rubro-negro aí durante esses dias, inclusive até o Magrão, né? Lembrei agora também, o Magrão, desde o final de semana aí, a gente flagrou o Magrão treinando normalmente lá no centro de treinamento. Então, esses atletas aqui ainda não foram apresentados oficialmente. Eu tive uma conversa, né, só repetindo aqui, porque alguém pode não ter ouvido, rapidamente falando, eu tive uma conversa com o Executivo de Futebol, Klaus Câmara, no domingo, quando a gente transmitia a partida Sport e Ágape, né, que foi 6-0. Então, o Klaus estava dizendo para a gente que o Sport tem uma precaução maior de só apresentar jogadores após os exames médicos, físicos, assinatura de contrato e também, e principalmente, com a divulgação no BID, né, que é o Boletim Informativo da CBF. Então, perguntei por quê. Não, porque pode ter algum probleminha diferenciado, Alessandro, e só o BID mesmo para esclarecer tudo. Então, o BID é a carta magna, vamos dizer assim, da inscrição de jogadores, só que até ontem, às 19 horas, inclusive o próprio Anderson Batista repassou essa informação, que não havia até então nenhum desses jogadores, né, divulgados no BID. Então, vamos aguardar, pode ser que essa visão sobre a apresentação de jogadores mude. A expectativa, sim, de apresentação de um desses atletas ou de dois, enfim, a gente não sabe, mas há expectativa de pelo menos a apresentação de um jogador hoje no centro de treinamento. O Sport que treinou hoje pela manhã às 8h30 e treina hoje à tarde a partir das 15h30. Outra situação que está aí pendente é com relação ao Guilherme, né? O Guilherme, que até então a gente, inclusive, divulgou as notícias dos bastidores semana passada, o jogador poderia ter chegado ontem no CT do Sport do Recife para fazer os exames, né? Finalizar a negociação e, consequente, a assinatura de contrato. Para isso, a gente conversou com o diretor de futebol, Manuel Campos, né, o Nelo, hoje pela manhã, e ninguém melhor do que ele. Vamos ouvir o Nelo falando não só sobre o caso do Guilherme, como também falando do David, do Elton e comentando também do futebol de base. Está lá no canal Eu Pratico Sport TV no YouTube e a gente vai dar uma escutada aqui no que falou o diretor do Sport do Recife. Estamos na linha com o diretor de futebol, Manuel Campos, né, o Nelo, e queremos saber, Nelo, tem um bom dia, a respeito de alguns assuntos, mas vamos começar a conversar sobre o caso David, né? É verdade que o atleta não quer ficar na ilha? Como é que está essa situação? Bom dia, Alessandro. Bom dia, torcida rubro-negra. É sempre um prazer, Alessandro, estar com você, dirigindo a nossa nação rubro-negra, a nossa imensa torcida rubro-negra. Quanto a David, Alessandro, ele foi procurado sim para negociar os salários atrasados. O nosso presidente foi muito feliz na sua colocação na apresentação dos atletas, quando ele disse que, apesar do débito não ter sido gerado por ele, pela gestão dele, o débito era do esporte, então o débito era dele. E que ele iria fazer o possível para resolver o mais rápido que pudesse. Então, todos os jogadores que têm débito e que nós temos interesse em continuar, estamos chamando os jogadores e fazendo uma proposta de negociação do atrasado e negociação também do contrato futuro. Tá? O David foi convocado para essa reunião, já tivemos umas 2 ou 3 reuniões com ele, e ontem o atleta manifestou o interesse de não aceitar a proposta para ficar.
Então abriu-se uma negociação para a saída dele, a qual também não aceitou a proposta do Sport para a saída dele. Então estamos aguardando um novo retorno dele para que a gente consiga resolver de imediato. Caso contrário, ele tem contrato com o Sport e a direção informou a ele que ele, caso contrário, ele se apresentasse normalmente para continuar os treinamentos. Então tá aí. Ô Anderson, você tem mais algumas informações? O Dodô pode chegar no Sport mesmo, Anderson? Pode, existe essa possibilidade. Agora, Dodô, que jogou no Fortaleza e pertence ao Corinthians. Pertence ao Atlético Mineiro. Não é o Corinthians? Não, ao Atlético, que é a equipe que está negociando com o Sport junto ao volante Jair, que inclusive é uma das pendências que o Sport tem no mercado em relação a definição desse jogador como jogador do Atlético e, consequentemente, a compensação financeira com o jogador que possa vir por parte da equipe atleticana para o Sport. Então, o Sport tem um interesse no Dodô, mas a questão é que o Fortaleza também está no meio, o jogador, inclusive em relatos na Série B, foi um dos destaques do Fortaleza, inclusive em relatos do próprio Dodô a um jornal conhecido de grande circulação no Ceará. Ele disse que a ideia era permanecer no Fortaleza, né? Então ele tem uma ligação com a equipe cearense, isso que poderia atrapalhar, mas no caso é a mesma situação que aconteceu com o Andrigo no ano passado, um jogador que até então tinha esse vínculo, né, esse laço com o Ceará, mas mesmo assim acabou vindo para o Sport porque são direitos contratuais, são uma questão de contrato, e o clube que é detentor dos direitos econômicos é quem manda no atleta. E sobre o zagueiro Juninho, que é uma das especulações ainda a respeito de contratação no Sport, zagueiro que foi contratado pelo Palmeiras em 2016, custou algo em torno dos 11 milhões de reais ao Palmeiras, só que nem deu certo no Palmeiras, foi emprestado ao Atlético Mineiro, também não vingou. O Sport estaria interessado na contratação desse atleta por empréstimo, só que é muito complicado por conta dos valores, né, que estão sendo estipulados para a aquisição desse jogador. Então é algo que ainda não está descartado, mas sabemos da possibilidade que é muito complicada de chegar às vias de fato com esse zagueiro que poderia muito bem recuperar o seu bom futebol que ele já demonstrou com a camisa do Coritiba aqui na capital pernambucana. Beleza, encerrado aqui os assuntos do esporte, nos encontramos amanhã com mais informações. Beleza, Alessandro? Beleza, meu querido, um forte abraço para você, para o Anderson Batista e para os amigos que estão em casa, um forte abraço. Beleza, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.